Fala galera, eu sou o Thiago Calcula, engenheiro civil formado pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, especialista e há 10 anos trabalhando na área de cálculo estrutural. Eu estou montando esse canal no YouTube para estar auxiliando você, estudante de engenharia, engenheiro, arquiteto, estudante de arquitetura, para estar aprimorando o seu conhecimento na área de cálculo estrutural. Então, eu vou pedir para vocês estar se inscrevendo no meu canal, assistindo minhas aulas, me prestigiando. Então, para você se inscrever no meu canal, é só clicar em subscrever e tá divulgando para as outras pessoas, para me estar ajudando aí nessa área de cálculo estrutural. Então, o que o curso vai ter? Desde a criação de um apoio, o que é um apoio, até o cálculo da armadura, de flexão de uma viga biapoiada e de cisalhamento. Além disso, vai ter no final a análise da flecha dessa viga. Então, o que eu penso? Mesmo que você não seja o melhor ou a melhor engenheira do Brasil, esteja entre os melhores e as melhores engenheiras do Brasil ou engenheiros do Brasil. E o que eu puder estar ajudando para auxiliar e com que isso aconteça, eu vou estar fazendo, trabalhando arduamente por vocês aí, fazendo aulas que eu vou tentar fazer o melhor possível, colocando todo o meu conhecimento nessas aulas. Então, venham estar me prestigiando, se inscrevendo no meu canal, clicando em subscrever e vendo as aulas. Então, Deus abençoe a todos, um abraço do Thiago Calcula e obrigado. Fala galera, a gente vai começando o nosso curso de cálculo estrutural básico, estruturas isostáticas, aula 1, apoio e equações de equilíbrio. Só relembrando para vocês estarem se inscrevendo no meu canal, clicando em subscrever e clicando também no sininho para vocês estarem recebendo as próximas aulas. Então, e também deixando o seu e-mail para me estar mandando bônus dessa aula para vocês, quem se interessar. Então vamos começar a aula. Na nossa primeira aula, a gente vai aprender sobre graus de liberdade. O que é um grau de liberdade? É deslocamento e rotações. O deslocamento ele pode ser ao longo do eixo X, ele pode ser ao longo do eixo Y e ao longo do eixo Z, no espaço tridimensional. E as rotações podem ser em torno do eixo X, em torno do eixo Y e em torno do eixo Z. Então, no espaço tridimensionais, a gente tem 6 graus de liberdade, 3 deslocamentos e 3 rotações. Tipos de apoio. Qual que é a função de um apoio? Um apoio ele tem a função de impedir esses deslocamentos. Porque vocês vão ver que as estruturas que a gente vai estar trabalhando, elas são estruturas que têm que estar estáticas, em repouso, ou pequenas deformações, deslocamentos. Então, quais são os tipos de apoio? O apoio articulado móvel, que através de uma reação RY, onde eu estou colocando o cursor do mouse aqui, só fazendo um lembrete, aqui a gente tem um plano cartesiano, eixo X horizontal, eixo Y vertical. Então, através dessa reação de apoio RY, esse deslocamento vertical ele é impedido. Porém, o deslocamento ao longo do eixo X horizontal ele não é impedido e nem a rotação dessa barra articulada nesse apoio. A rotação aqui também ela é liberada. Esse tipo de apoio é um apoio articulado móvel. Só impede deslocamento vertical. E aqui eu coloco, na realidade, um exemplo real de um tabuleiro, onde você tem um neoprene e um apoio que está representado aqui através desse pilar, que só impede esse deslocamento ao longo do eixo Y, vertical. Então é um exemplo real de um apoio articulado móvel que ocorre geralmente nas construções. Então, e um outro tipo de apoio é o apoio articulado fixo. Ele, através das reações R e Y, impede o deslocamento ao longo de Y, vertical, e com a reação de apoio Rx, impede o deslocamento horizontal. Porém, uma barra articulada aqui, nesse apoio, ela pode girar livremente aqui. Então, ele impede deslocamento vertical e horizontal, porém não impede esse giro, essa rotação dessa barra. E aqui eu mostro na realidade como é feito na obra. Tem um pilar, tem um console, tem uma viga aqui nessa estrutura pré-moldada que esse apoio impede o deslocamento ao longo do eixo X, horizontal, e impede também o deslocamento ao longo do eixo Y, vertical. Porém,
essa viga que chega nesse console pode girar livremente. Um outro tipo de apoio é o engaste. O engaste ele impede, através da reação RX, o deslocamento ao longo do eixo X horizontal, através da reação RY, o deslocamento ao longo do eixo Y vertical, e também, se essa barra quiser girar no sentido horário, o engaste gera uma reação de apoio aqui que eu chamei de M, que é chamada de momento, que impede que essa barra gire no sentido horário. E essa reação no sentido anti-horário impede esse giro dessa barra no sentido horário. Este é um tipo de apoio chamado de engaste. Impede esses dois deslocamentos e esse giro. E aqui eu coloquei como é representado na realidade, geralmente aqui eu coloquei uma marquise engastada numa estrutura, para representar na realidade como é criado esse engaste. Continuando a nossa aula, equações de equilíbrio. As equações de equilíbrio, qual que é a função de uma equação de equilíbrio? É a gente encontrar as reações, os valores das reações de apoio, nos apoios que a gente viu anteriormente. Então, a primeira equação de equilíbrio, somatório de forças ao longo do eixo X igual a zero. Então, todas as forças no sentido positivo de X somadas com as forças no sentido negativo de X, essa soma tem que dar igual a zero. Essa é a primeira equação de equilíbrio. A segunda equação de equilíbrio é a somatória das forças ao longo do eixo Y vertical igual a zero. Então, todas as somas das forças no sentido positivo de Y com as forças no sentido negativo de Y, essa soma tem que dar igual a zero. Segunda equação de equilíbrio. Uma terceira equação de equilíbrio é a somatório dos momentos em relação ao ponto no sentido horário somado com o sentido anti-horário. Essa soma tem que dar igual a zero. E essas três equações de equilíbrio são muito importantes, porque mantém o seu corpo, a sua estrutura estática. A maioria das estruturas que a gente vai trabalhar no nosso curso, elas são estáticas. Podem ter pequenos deslocamentos, que são restringidos, esses valores, através de normas. Então, essas equações, elas são fundamentais, três equações, porém, se você acrescentar uma rótula na sua estrutura, pode gerar uma ou mais equações de equilíbrio. Por exemplo, quando você tem uma equação, uma rótula, que é representada por esse círculo, você tem duas barras que chegam nessa rótula, você tem uma equação extra de equilíbrio. Quando você tem 3 barras chegando numa rótula, você tem 2 equações extras de equilíbrio. Quando você tem 4 barras chegando numa rótula, você tem 3 equações extras de equilíbrio. Para entender melhor, eu vou dar um exemplo aqui, para você entender melhor sobre uma rótula, um exemplo de uma viga Gerber. Essa viga é muito utilizada em ponte, e aqui vamos considerar essas 2 barras. Aqui, nessa ponte, que eu representei aqui, você tem um tramo, esse primeiro tramo, ABC, você tem o segundo tramo, CD, você tem o terceiro tramo, DEF. E esse tramo apoia nesse tramo e apoia no primeiro tramo, gerando aqui uma rótula. Onde aqui geralmente vocês colocam entre as estruturas aqui um neoprene e aqui também um neoprene. Então, vamos pensar como que surge essa equação extra de equilíbrio. Aqui eu desmembrei a estrutura em 3, que são 3 tramos, eu desmembrei ela aqui. E nessa barra CD foi gerada aqui 2 vínculos, 2 apoios. Um apoio articulado fixo no C e um apoio articulado fixo no D. Então, quando eu desmembrei essa estrutura contínua aqui nessas 3 estruturas, a reação, o ponto C aqui desse primeiro tramo recebeu só a reação, que é a lei de Newton, né? Ação e reação. E esse ponto D recebeu também, pela lei de Newton, ação e reação, só o esforço aqui nessa barra. Então, nessa primeira e nessa terceira barra, tramo, gerou só os esforços. Porém, nesse tramo do meio, no tramo CD, gerou 2 vínculos.
Então, todos os esforços, tanto a reação quanto os esforços ao longo da barra, em relação a esse ponto, geram um momento igual a zero. Por isso é que gera essa equação extra de equilíbrio, através da rótula. Com duas barras e uma rótula, você tem mais uma equação extra de equilíbrio, devido a essa configuração que eu tentei apresentar aqui para vocês. Espero que isso tenha esclarecido a vocês por que surge essa equação extra de equilíbrio. A síntese da aula a gente vai finalizar por aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui um apoio articulado móvel, que só impede deslocamento ao longo do eixo Y vertical, através de uma reação de apoio, RY. E você tem aqui um apoio articulado fixo, que impede dois deslocamentos, tanto vertical devido à reação RY, quanto horizontal devido à reação RX. Porém, o deslocamento, o giro dessa barra, nesse sentido horário aqui, a gente está liberado, como no apoio de cima, articulado móvel. E você tem um terceiro apoio aqui, ó, que é o engaste, que impede deslocamento ao longo de X na horizontal, ao longo de Y na vertical, e também impede esse giro dessa barra se ela tentar girar através de uma reação de apoio M. Então, no plano XY, que é o que a gente vai trabalhar, sempre no plano 2D, XY, e a gente tem três equações de equilíbrio para achar justamente esses esforços dos apoios. São essas equações somatória de Fx igual a zero, somatório de Fy igual a zero e somatório de M igual a zero. E além disso, você tem outras equações extras de equilíbrio que pode ser gerada através da utilização de rótulas. A gente finaliza por aqui. Então, só relembrando para vocês estarem se inscrevendo no meu canal, clicando em subscrever, clicando no sininho para vocês estarem recebendo as próximas aulas e também deixando seus e-mails, quem se interessar, para mim também enviando um bônus dessa aula para vocês. Um abraço do Thiago Calcula e obrigado!